Mas amém, gente. Glória a Deus. Em tudo é graça, né? Em tudo é graça. É bom que alguém começou dando testemunho aí. E isso aí mesmo. Às vezes a gente é empurrado por uma situação que eu sempre chamo de bênçãos disfarçadas, né? A gente é empurrado por uma situação da qual a gente não planejou, não esperava, e de repente lá na frente que as coisas vão fazer sentido pra gente. E é justamente isso que eu estava meditando para compartilhar com vocês na palavra do Senhor. Ali no livro de Gênesis, no capítulo 26, fala da história de Isaac e Abimeleque. A Bíblia fala ali que houve fome na terra, e por causa da fome na terra, Isaac foi habitar na terra dos filisteus. Mas é interessante que a terra que era dos filisteus, na verdade, já era uma promessa para Israel. Quando Abraão se separou de Ló, e Deus mostrou para ele as terras que seria a terra que tu pisas será sua. E era essa terra que no momento estava na mão dos filisteus. E porque se vocês dão a geografia, é a faixa de Gaza hoje, que ainda está em conflito até hoje. É justamente essa faixa de Gaza que Isaac foi buscar um refúgio no tempo de fome. E é interessante que ele chega para Sara e fala para Sara, Rebeca, né? Sara não, Sara de Abraão. Fala para Rebeca, você é muito bonita. Se eu chegar na terra com uma mulher bonita desse jeito, eles vão me matar para ficar com você. E eles faziam isso mesmo na época, né? Faz o seguinte, fala que você é minha irmã. Fala que você é minha esposa, fala que você é minha irmã. Só que tem um dia lá, você estava falando de família aí, né? Abimeleque estava na casa dele olhando e viu lá no campo, na tenda de Isaac fazendo carinho em Rebeca. Aí imagina que tipo de carinho que era, né? Para Abimeleque falou assim, o quê? Vocês não são irmão, não. Muito íntimo isso aí. Imagina que tipo de carinho que Isaac estava fazendo em Rebeca, que Abimeleque interpretou que, não é irmão não, é esposa dele. Ninguém faz um carinho desse na irmã. Então não era qualquer carinho, né? Que a gente pode imaginar, um carinho bem sexual. Então Abimeleque chamou Isaac e falou, rapaz, o que você fez, cara? O que você fez? Facilmente qualquer homem daqui da minha terra tomaria essa mulher por esposa, ficaria com ela, e você atrairia maldição para nós. Aí Abimeleque faz uma coisa, Abimeleque falou assim, eu vou dar um decreto aqui na minha terra de que ninguém pode tocar em vocês. Se alguém tocar em vocês, vai ser morto. Aí Isaac foi de boa, não tô de boa. E aí o que aconteceu? Isaac começou a trabalhar tranquilamente naquela terra e começou a prosperar. E ele começou a prosperar ao ponto de Abimeleque e seus outros, esse cara ficou mais poderoso do que nós. Vamos mandar embora. E, vaza daqui porque o seu rebanho é maior que o nosso rebanho, você está ficando muito rico. E expulsou Isaac dali. Aí Isaac foi andando e abriu um poço. E nesse poço, a Bíblia fala que os pastores de Gerar, lá dos filisteus, se contenderam com ele. Não, você não vai ficar aqui também não. Porque daqui a pouquinho você avança e chega aqui até nós. E entulhou o poço de Isaac, encheu de pedra o poço de Isaac. Aí Isaac andou um pouquinho mais, abriu outro poço, esse poço chama Sitna, né, que significa poço do ódio, que a contenda foi um pouquinho mais árdua, mais complicada. Acho que começou empurrão, puxou a espada, alguma coisa assim. Aí Isaac chama poço do ódio. E ele entulha o poço de novo de Isaac. E Isaac vai mais para frente, até ele chega no lugar que ele abre um poço
põe o nome desse poço de Reabote, poço do alargamento. E a Bíblia fala, e ali não contenderam com Isaac. Então ele ficou ali, ou seja, parecia ser o lugar providencial de Deus para a vida dele. Parecia. Mas aí Isaac vai fazer uma coisa que ele devia ter feito desde o começo. Por isso que às vezes a gente atropela a nossa vida. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, muitas vezes fazemos ações sem primeiramente consultar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando houve fome na terra, se Isaac tivesse consultado a Deus, como ele fez agora, porque quando ele abriu o poço do alargamento, ele andou um pouquinho mais, chegou em Berseba. E ali, o que ele fez? Antes de abrir um poço, ele fez um altar. Ele fez um altar a Deus. E naquele momento Deus apareceu para ele. Depois que Deus apareceu para ele, ele foi lá e cavou um poço. Cavou um poço. Ele só cavou o poço. Aí depois Abimeleque viu que ali em Reabote, no poço do alargamento, Deus deu água para ele, abençoou a vida dele. Abimeleque veio até ele e fala para ele assim: ô Isaac, eu vejo claramente que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Porque você já abriu 3 poços e os 3 poços saíram água. 2 nós entulhamos, o terceiro Deus te abençoou. Então vamos fazer uma aliança? Rapaz, é interessante quando aqueles que te perseguem, aqueles que queriam o mal da sua vida, quem sabe atrapalhar o seu trabalho, vem e fala para o seu rapaz, eu percebo que lutar contra você é um mau negócio. Se levantar contra você não é bom. É melhor estar do seu lado. Você me abençoa? Eu quero andar perto de você. Vamos fazer uma aliança? E foi isso que Abimeleque fez. Só que Isaac ele poderia falar assim, não, eu não vou fazer aliança com você porque você me expulsou da terra, da sua terra, e eu venho caminhando. Se você vê da faixa lá de Gaza, onde Isaac estava com Abimeleque, até Berseba, é uma boa distância. É uma boa distância. Ele se afastou muito do lugar onde ele estava para chegar em Berseba. E poderia dizer assim, não, fica lá que eu fico aqui, cada ano na sua, você teve a oportunidade de andar comigo, você não quis, agora você segue o seu caminho. Não, mas Isaac vai lá e fala assim, não, vou fazer uma aliança com você. Eu não vou, porque o medo de Abimeleque agora é que Isaac estava crescendo mais do que ele, podia ter um exército maior do que o dele e poderia se levantar contra ele. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, vamos fazer aliança, você fica na sua lá, eu fico na minha aqui, mas a gente não vai ter problema entre nós. Aí quando Isaac faz isso com Abimeleque, os pastores de Isaac vêm e falam, Isaac, o poço que você abriu em Berseba, saiu água. Saiu água. E Isaac tinha agora o poço do alargamento, um poço de provisão, para um momento especial na vida dele, e depois tem um poço de Berseba, que era boa, perfeita e agradava a vontade de Deus para a vida dele. Então o que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos com isso? Às vezes, amado, é Deus que está te empurrando para uma situação. Deus foi empurrando Isaac de poço em poço. Isaac poderia muito bem, no primeiro poço da contenda, já criar um problema. Então vamos fazer guerra. Então vou lutar por isso aqui, porque eu abri o poço, saiu água, vocês querem meu poço? Que eu abri e saiu água? Vamos fazer guerra. Mas aqui, simplesmente Deus, ó, aqui está tendo muito problema. Eu estou percebendo que aqui não vale a pena lutar, guerrear, ficar irado, semear contenda, ira no coração por causa desse poço aqui. Deus pode me abençoar em outro lugar. E abriu em outro lugar. Só que a coisa piorou. Aí chama Sitnah, poço do ódio. Amado, se tem uma coisa danosa, uma erva daninha, porque chama assim de erva danosa, uma coisa danosa. Se tem uma erva daninha, a erva daninha é aquela planta que não produz nada, apenas veneno. No nosso coração é alimentar sentimento de raiva.
ele é danoso para nós. O ódio que gera o sentimento de vingança, que gera em nós querer pagar com a mesma moeda, é prejudicial para o plano que Deus tem para a nossa vida. Às vezes Deus está te empurrando para uma situação e para te empurrar para essa situação, ele precisa criar um desconforto aqui, porque se ficar confortável você não sai. Sabe, na maioria dos casos, uma situação de desconforto é a provisão de Deus para você mudar a sua estação. Uma situação de desconforto é uma situação provocada por Deus para você dar um passo para a próxima etapa da sua vida. E Deus criou um certo desconforto para Isaac no primeiro pulso. No segundo pulso, permitiu tratar as suas emoções. É difícil a gente lidar com as nossas emoções. Sabe? Às vezes não é aquele sentimento, né, igual eu tive agora há pouco, de ansiedade, porque eu queria chegar na reunião logo e cheio de impedimento. A minha vontade era voar por cima do viaduto, né? Mas eu não posso voar, eu tinha que suportar aquela tribulação que me provocou uma certa ansiedade. Mas esse sentimento, ele é momentâneo, temporário, e ele não é tão prejudicial para você assim. Porque logo você respira fundo, vou botar um somzinho legal aqui, eu vou esperar, porque Deus está no controle de tudo, o Tom está lá, ele se vira. Não é verdade? Se qualquer coisinha, o Elcio dirige a reunião. Já estava querendo fazer confusão. Já imagino. Já queria o posto do sítio aqui, né? Então ele virou e falou assim, vamos todo mundo falar de tudo, tá tudo certo. Então, mas eu estou falando de uma emoção mais complicada, sabe? É aquela que alguém elaborou um plano contra você e você descobre que aquele plano foi para te prejudicar e aquilo começa a fazer você ficar sem dormir e com pensamentos ruins dentro do seu coração, com sentimentos ruins dentro de você, ao ponto de levar você a ter sentimentos que não são sentimentos aprovados por Deus, abençoados por Deus, sabe? Às vezes é uma situação que é provocada, que você fica ali irado, mas você tem que pensar, pera um pouquinho. Se Deus abriu esse poço, Ele pode abrir outro. Amado, aprenda uma coisa no caminhar com Deus. Abrir poço para Deus não é problema. A fonte, que é Deus, sempre vai jorrar água. Entendeu? Independente que o poço, perceba, é deserto. Independente que seja no deserto. O seu poço vai sair água. O problema não é o poço. Não é a fonte, o problema é o nosso coração, que precisa ser tratado. Isaac simplesmente falou assim, não, estão com muito ódio, não vale a pena ficar com esse poço já não é bom para mim. Até chegar ao alargamento, o abençoado por Deus. E mesmo o abençoado por Deus não era o propósito final. Aí que está o detalhe lindo de Deus. Mesmo aquele lugar que você encontrou, que às vezes está satisfatório, ele está satisfatório, mas ele ainda não é completo. Deus tinha um poço melhor para Isaac, que era Berseba, que era o lugar do altar. Sempre o lugar do altar será o melhor lugar para a gente estar. Amém. Ele abre o poço, não sai água, mas já tinha feito o altar. Depois vem a notícia, porque você liberou para Abimeleque perdão, porque possivelmente foi isso. A cada poço, Isaac devia pensar, esse cara quer me prejudicar, esse cara quer atrapalhar a minha bênção, esse cara quer roubar a minha prosperidade. Mas quando Abimeleque vem até ele, o fato dele receber e fazer aliança é, eu te perdoo por tudo que você fez contra mim. Aí vem a notícia, saiu água no poço. Então aí a fonte é de fato Deus. Quando a fonte é de fato Deus, amado, aí não fala, né? É interessante que não fala que é o poço do alargamento, o poço da bênção, fala que é o poço de encontro.
aonde o altar está. O melhor lugar para você estar, seja em qualquer situação da sua vida, seja na prosperidade, ou seja na adversidade, seja no momento de crise tremenda que você está passando, ou um momento de bênção que você está passando, o melhor lugar para se estar é onde o altar está. Amém. A presença de Deus. Nós nunca podemos afastar da presença de Deus, porque é a presença de Deus que determina a qualidade da bênção e o tipo de bênção que nós vamos receber, porque ela vem na medida certa para nós. Amém. Eu não sei qual que é a medida que Deus tem para cada um de nós, mas Deus sabe. Às vezes a mesma medida dele não é minha. E eu tenho que olhar para a medida dele e dizer, essa porção que Deus preparou para ele, Deus tem a porção preparada para mim. Amém. E Deus tem uma medida de bênção para cada um de nós. E quando você está no altar, essa diferenciação, né, igual o Roberto falou aqui agora, por que para muita gente, quando foi para o Senhor deu certo e para mim deu errado? Porque Deus tem uma medida para ele. Depois ele vai compreender essa medida que Deus fez. Você está entendendo? Porque para cada porção tem um tipo de vaso. Para cada porção tem um vaso preparado para ela. Então, se você não sabe lidar com os problemas difíceis, se você não sabe lidar com as suas emoções que muitas vezes tentam te sabotar, te trair, se você não sabe lidar com a perseguição e a adversidade, como você vai estar preparado para aquilo que Deus tem para você? Porque Deus é sábio, gente. Deus sabe a finura do nosso vaso. Tem bênção que se Deus jogar de fato, derramar na hora sobre a sua vida, você vai rachar, quebrar e vai ser um desastre, porque o seu vaso ainda não está preparado. Deus sempre prepara primeiro o vaso, depois ele libera a fonte. Você está entendendo? Sempre prepara primeiro o vaso. A pergunta mais sábia que devemos fazer na nossa vida é: Senhor, o que falta em mim ainda para que o Senhor possa completar a sua obra? O que falta em mim ainda? Será que mais uma demão de massa para engrossar a parede do vaso? E Deus vai fazer assim, vai jogando, cada vez mais vai engrossando o vaso. Vai, põe ali na roda e vai fazendo o vaso. Olha a parede, está muito fina ainda. Vamos melhorar isso aqui. Então, amados, como diz o apóstolo Pedro, não estranheis o fogo ardente entre vós, como se fosse vos consumir. Mas sabe que Deus, na prova, tem uma grande obra para fazer. Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, vamos orar então? Já até... Olha em cima, 8h30. Reloginho da mente. Glória a Deus, vamos ficar de pé.